primeiro elemento a ser observado aqui são as colunas. Então eu fiz um levantamento aqui de 18 colunas. A primeira dizendo respeito aos alunos, a segunda a escola de qual cada aluno é, e depois as questões que tu apresentou na própria pesquisa. Então a primeira aqui, inclusive é a mais simples, né? A primeira coluna então diz respeito à idade, qual é a idade do aluno, e aqui está respectivamente a idade de cada aluno, 17, 18, 19 e tudo mais. Na segunda também relativamente simples, F para feminino e M para masculino. A terceira trata sobre a questão da renda familiar. Aí eu fiz a seguinte divisão. Para a primeira opção, que dizia respeito até R$ 1.500 de renda familiar, eu coloquei o número 1. Para a segunda opção, que tratava entre 1.500 a 2.500, eu coloquei o número 2 e aí em sequência, né? 2.500 a 3.500, número 3, acima de 3.500, número 4. Então eu sempre fiz assim nas opções, né? Sempre a primeira opção vai ser o número 1, a segunda opção vai ser o número 2, a terceira opção vai ser o número 3. Aqui, então, a pesquisa, a questão número 3, essa daqui. A questão número 4, ela vai compreender essas 3 colunas. E aí eu fiz da seguinte formato. A primeira opção escolhida pelo aluno, no caso essa daqui, vou até abrir um pouquinho mais a primeira opção. Então, melhor, aqui fica discriminada a primeira opção. Dessa forma, se o aluno escolheu como primeira opção preparar-me para o mercado de trabalho, eu vou colocar o número 1 aqui, porque essa é a primeira opção dele, né? Se ele escolheu preparar-me para entrar na universidade, então vai ser o número 2 e vai ser colocado nessa primeira coluna, porque essa é a primeira opção. Se ele escolheu a terceira opção, aí eu coloco o número 3. E se ele escolheu a quarta opção, eu coloco aqui. Então, nessa coluna aqui, fica discriminado qual foi a primeira opção que o cursista, que o aluno fez entre as 4 opções, né? Na segunda coluna, mesma história. Eu vou discriminar qual é a opção que ele fez. Então, no primeiro caso aqui, o primeiro aluno colocou como primeira opção preparar-me para ser um cidadão e a expressar minhas ideias, que é, no caso, a terceira opção da pesquisa, da tua pesquisa. Aí ela vem como primeira. A segunda opção que ele fez, que ele considerou a segunda mais importante, foi preparar-me para entrar na universidade. E a terceira coisa mais importante da escola é preparar-me para o mercado de trabalho. A quinta questão, no caso, o que você pretende fazer logo após terminar o ensino médio, acontece da mesma forma. O número 1 diz respeito à primeira opção, no caso, entrar para a universidade. O número 2 diz respeito à segunda opção, entrar para a universidade e trabalhar. Número 3 diz respeito à terceira opção e por aí em diante. A pesquisa número 6 é a mesma história. O número 1 diz respeito à primeira opção, o número 2 diz respeito à segunda opção, o número 3 diz respeito à terceira opção e tudo mais. A 7 é mais simples, né? Então é sim ou não, e aí eu deixo discriminado aqui qual é a resposta que ele fez, se é sim ou não. A questão número 8 segue a mesma lógica da questão número 4, ou seja, na primeira coluna eu vou discriminar qual foi a opção que ele considerou a mais importante. Na segunda coluna vai ser discriminado qual a opção que ele considerou a segunda mais importante. E a terceira coluna, naturalmente, a terceira opção que ele considerou mais importante.
E os números também seguem a mesma lógica. Número 1 para a primeira opção, número 2 para a segunda opção, número 3 para a terceira opção. Número 9, então, as profissões, né? Aqui tu discriminou 8 profissões. Quando eles fizeram a opção por profissões já descritas na tua pesquisa, eu coloquei apenas o número. Nos casos em que eles fizeram uma opção por uma profissão que não está na tua pesquisa, aí eu discriminei qual era a profissão, né? Aqui no caso, por exemplo, um tecnólogo em alimentos, outra médico, outro caminhoneiro, outro contador, outro medicina veterinária. A questão número 10. Então, segue a mesma lógica. Número 1 para a primeira opção, número 2 para a segunda opção e por aí em diante. A questão número 11, mesma história, sim, não ou parcialmente. São as 3 opções possíveis de resposta. Número 12, sim, não ou parcialmente. A número 14 é números 15 também nessa mesma lógica. Então eu discrimino qual é a resposta que o aluno deu, sim, não ou parcialmente. A número 13 então também são aquelas 3 opções. Número 1 para a primeira opção, número 2 para a segunda opção, número 3 para a terceira opção. No caso da questão 16, eu fiz tem um detalhe relativamente específico, porque tu pergunta, leia-se a pergunta então: em sua opinião, ao concluir o ensino médio, quais habilidades cognitivas listadas abaixo os jovens não aprendem? E aí tu relaciona 9 habilidades. Alguns alunos eles fizeram apenas assinalaram apenas uma habilidade, outros 2, outros 3, outros, como o caso aqui, mais de 3. Então eu discriminei cada número, né? Vamos pegar o primeiro cursista, ele colocou o número 1, o número 2 e o número 5. Então eu fiz 3 colunas para que todas essas opções entrem. Então, esclarecido essa questão inicialmente, eu vou para a questão talvez interessa mais, que é o levantamento então dos resultados. Aqui, quando clicar nesse botão, ele vai abrir basicamente 2 opções. A primeira, que tem a ver com classificar, e aí tu pode escolher entre classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Portanto, essa opção aqui, na verdade essas 2 opções, elas tratam apenas de classificar. Vou dar um exemplo aqui: menor para o maior. Então ela classificou primeiro o número 1 e depois os números sequentes, número 2, número 3 e por aí em diante. Então essa é a primeira